Olá, meus queridos. Vamos lá então pegar a última parte do nosso arquivo de calorimetria e termoquímica, onde nós vamos ver a dependência de ΔH com a temperatura. E para começar esse assunto, eu lanço essa pergunta: como podemos determinar o calor envolvido em uma reação que ocorre, por exemplo, a 100 graus Celsius e a 1 atm? Os dados de entalpia de formação disponíveis na literatura correspondem à temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos os dados termodinâmicos tabelados. Vejam aqui, por exemplo, para o carbono grafítico, essa é a massa molar, essa é a entalpia padrão de formação, vejam o zero sobrescrito. Aqui a capacidade calorífica molar, a pressão constante, o calor de combustão padrão, ou seja, os dados tabelados da literatura, os dados termodinâmicos disponíveis para a gente, eles geralmente estão na condição padrão. Então, se eu preciso calcular o ΔH de uma reação ocorrendo em condição padrão, eu tenho os calores padrão de formação na mão, e posso calcular o ΔH para a reação ocorrendo a 25 graus Celsius e 1 atm. Mas se eu não estou a 25 graus, se eu estou conduzindo uma reação a 75 graus, por exemplo, e sob pressão de 1 atmosfera, a gente se pergunta, como fazer a estimativa dessa quantidade de calor? Então, é justamente isso que a gente vai responder com essa videoaula. Então, dando seguimento, seja o processo isotérmico ocorrendo sob pressão de 1 atmosfera, por exemplo, A com B, indo até C e D. A variação de entalpia para essa reação é a entalpia de C mais entalpia de D, menos entalpia de A mais entalpia de B. Tem um errinho aqui, vamos consertar. Então, é entalpia de A mais entalpia de B. Na verdade, devido à premissa fundamental da termoquímica, nós temos que as entalpias correspondem, na verdade, às entalpias padrão de formação, da onde vêm os valores de entalpia das substâncias compostas, através das reações de formação. Então, a entalpia de C, de D e de A e de B, na verdade, são entalpias padrão, entalpias de formação dos respectivos compostos. Aqui também é mais. Em notação diferencial, DH igual a DHF de C mais DHF de D menos DHF de A mais DHF de B. No entanto, sendo DH-AP constante igual a QP, variação de entalpia à pressão constante corresponde a calor trocado à pressão constante, e o calor trocado à pressão constante é CP/dt, a quantidade de calor relacionada com massa, capacidade calorífica molar, a pressão constante e variação de temperatura, na qual o CP, como a gente já tinha visto, é o produto da massa pelo calor específico ou do número de mols pela capacidade calorífica molar. Então, substituindo cada um dos DHs aqui por CP/dt, nós temos DHF de C, CP de C dt, mais DHF de D, CP de D dt, menos DHF de A, CP de A dt, DHF de B, CP de B dt. E assim, vamos progredindo. Daqui para cá, o que foi feito foi colocar dt em evidência. Notem, eu tenho dt, dt, dt e dt, CP de C mais CP de D, dt, menos CP de A mais CP de B, dt, Aqui eu continuo com dt e pondo ele em evidência dessa linha para essa, eu fico com CP de C mais CP de D, menos CP de A mais CP de B, isso tudo multiplicado por dt, o que me permite então escrever isso daqui, dH igual a ΔCP dt.
derivando em relação à temperatura a equação anterior, ou seja, variação da variação de entalpia com a temperatura, né? É isso que está feito aqui, né? A variação da variação de entalpia com a temperatura é o ΔCP, e essa é a equação de Kirchhoff, que rearranjada e posteriormente integrada no intervalo de 298 a t, né, conduz a isso daqui, né? Então, veja, multiplicando o cruzado aqui, né, eu tenho que D de dH é igual a delta Cp dt, né? Daqui para cá, a gente vai fazer a integração, né? Então, integrando de 298 a t e integrando de 298 a t, né? Notem que é a variação da variação de entalpia, né? Então, integral de d de dH é o próprio dH na temperatura T, que é o limite superior, menos o dH na temperatura de 298, que é o limite inferior. O Cp, né, que é NCp barra, pode ser função da temperatura, né, porque o Cp pode ter que ser considerado como uma função da temperatura. Então, esse ΔCp, né, pode não ser constante, de modo que a gente mantém aqui ele dentro da integral. Sendo a pressão sob qual ocorre o processo a pressão padrão, né, notem que esse desenvolvimento diz respeito à variação na temperatura, então, obviamente, a pressão está fixada. Então, sendo a pressão sob qual ocorre o processo a pressão padrão, eu tenho um ΔH numa temperatura T na pressão padrão. O ΔH, né, que para mim é referência, então não coloquei nada aqui embaixo, né? ΔH na temperatura de referência, pressão de 1 atm, integral de 298 a t de ΔCp dt. Esse zero diz respeito, né, ao padrão de pressão, já que a temperatura é o que está sendo variado, né, o que está sendo avaliado nessa equação. Então, é a variação de entalpia numa temperatura qualquer e a 1 atm, relacionada à variação de entalpia numa temperatura padrão em 1 atm, né? Na verdade, o que se faz é uma correção, né? A gente tem o valor padrão e aí usa, né, soma um fator que vai corrigir esse ΔH0, levando ele ao ΔH0 numa temperatura T diferente da temperatura padrão. E é isso, gente. Vamos fazer agora um exemplo, né? O importante é aplicar isso daqui, né? Então, nós vimos de onde isso vem, né? Isso vem pura e simplesmente da gente considerar o ΔH para uma reação, né? E considerar, né, as expressões de entalpia para cada componente, né? Relacionar a QP, né? Isso leva à equação de Kirchhoff, que nos permite, então, né, ver a dependência de ΔH com a temperatura, né? Resolvendo essa equação diferencial, ó. Resolver a equação diferencial é isso, que é uma equação diferencial. D de dH igual a ΔCp dt. Resolvendo, que no caso é integrar, né, a gente chega nessa equação aqui. E é ela que é importante pra gente, né? E é ela que a gente tem que saber aplicar. Ela dá pra gente o ΔH em qualquer temperatura em função do ΔH padrão, né? Atenção, pressão mantida como padrão nessa equação aqui. A dependência é apenas da temperatura e não da pressão. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Espero que tenham entendido.